Bendito Deus, Pai amado, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua igreja. Abençoa os meus irmãos, guarda cada servo Teu, abençoa os nossos amigos, os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores. Toma em Tuas santas mãos, Pai querido, cada vida. Ajuda, meu Senhor, o Teu povo. Guarda as criancinhas, a juventude. Abençoa, Senhor, as famílias. Toma em Tuas santas mãos, Pai, cada família. Os idosos, Pai, sustenta da graça. Opera maravilhas na vida dos meus irmãos. Abençoa, meus senhores que estão enfermos, da saúde. Ó Deus, manifesta o Teu poder na vida da igreja. Guarda, Senhor, o Teu povo. Guarda os Teus ministros. Sustenta, Senhor, cada um com a Tua poderosa mão. Ajuda, meus senhores, que estão enfermos, fragilizados. Ó Deus, socorre. Ajuda, Senhor, o Teu povo em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus desde o início, quando criamos a Escola de Teologia nos anos 80. O nosso sentimento é de devedor. O meu sentimento é um sentimento de devedor. Eu devo levar a palavra de Deus a quem cursou comigo, a quem estudou comigo, a quem mora perto de mim, a quem trabalhou comigo, a quem possa tomar conhecimento da minha existência e do meu trabalho. Por isto não me neguei nas empresas onde trabalhei, evangelizando. Não me neguei fazendo capelania educacional, fazendo capelania empresarial. Não me nego à visitação e vamos continuar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, porque é necessário e maravilhoso proclamar os atos poderosos do Senhor. O nosso texto hoje, Romanos capítulo 5, versículos 12 a 17. Nós temos aqui uma palavra maravilhosa, porque fala sobre o tratar de Deus com o homem pecador. Nosso Deus nunca será derrotado. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas Deus deu ao homem a oportunidade de decidir, até porque seria... Já pensou se a fé em nosso Senhor Jesus Cristo fosse igual à força das religiões que obrigam as pessoas a confessar os seus deuses, seus profetas, seus ídolos? Então, não teria graça eu ser um discípulo de Jesus sem ninguém saber da minha condição de voluntário, de desejo. Se é uma imposição do Estado, se é uma imposição da República, se é uma imposição da lei, uma Sharia, por exemplo, qual a graça que tem? Quem é que pode confiar em quem adora com medo, por medo? Quem é que pode confiar no adorador que adora sob pressão? Bendito seja o nosso Deus, que deu liberdade ao homem. Liberdade. O homem pode, sim, se tornar um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, se quiser. Deus não força. Alguém diz, mas Paulo era outra história. Ele tinha desejo profundo e não sabia o modus. Aí o Senhor dá uma revelação traumática e lhe ensina o modus
operandi para contribuir com o reino de Deus. Então, meus amados, é algo maravilhoso. Romanos 5, 12 a 17. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua igreja. Agora lemos a tua palavra e pedimos a tua graça. Abençoa os meus irmãos e ouvintes, fala com cada um, dando entendimento, Senhor, do teu profundo amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, existe um incômodo grande no contexto da sociedade com o tema pecado. As pessoas preferem palavras que sejam agradáveis, palatáveis, palavras que sejam agradáveis de ouvir. Mas o pecado é um mal tão terrível que Deus enviou seu Filho unigênito para nos livrar do salário do pecado e da condenação no inferno. A Igreja de Jesus, a geração do arrebatamento, vai vencer o salário do pecado. Não vai experimentar. O salário do pecado é a morte. E a igreja tem esta promessa. A igreja tem esta promessa, há este ensino. E existe, inclusive, foi dada uma aula audiovisual sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, os anjos enviados por Deus disseram:
esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer da mesma maneira. E é claro que os anjos estavam falando da vinda gloriosa que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento é um rapto, quando desaparecerão um número expressivo de adoradores em todo o planeta. Não é uma coisa clara, não é um negócio que todo mundo fala e se sinta tranquilo e bem, até porque a maioria não sabe se estaria preparada para hoje. Alguém pode, iludido com a religiosidade, achar isso. Eu já ouvi, já estive com pessoas que falaram: tomara que Jesus ia. Para quê? Jesus vir para levar desmantelado, ele não leva. Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que será uma bênção, o cumprimento da promessa feita à igreja, será uma desgraça para quem está na corrupção, no pecado, na perversidade, fazendo a sua própria vontade. Será uma desgraça. Então, nós aprendemos na palavra de Deus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ensinando, doutrinando uma igreja que existia em Roma, na capital do império, na cidade eterna, existia uma igreja cheia da graça, cheia de fé, cheia de esperança, cheia de bom testemunho. Não tinha nada a ver com idolatria, com religião, esta ou aquela. A idolatria não pode ser igreja de Jesus. Idolatria pode dizer, idolatria pode falar o que quiser, pode se colocar como o máximo até. Vale nada. Vale nada. A Babilônia de Roma é uma necessidade histórica e também para o juízo divino, mas não tem nada a ver com a igreja de Jerusalém, não tem nada a ver com a igreja de Antioquia, não tem nada a ver com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que existiu em Roma até ser destruída, arruinado pelos imperadores. A perseguição maldita que começa a se aprofundar com o Nero e vai até Adriano no segundo século. De Nero a Adriano, todos os imperadores foram cruéis com a igreja de Jesus. Depois de Adriano, continuou a crueldade. Mas eles tinham abatido, tinham matado, tinham tirado tantas lideranças que nós não temos assim registros mais claros da igreja em Roma, desta igreja em Roma, no final do primeiro século e no segundo século. No terceiro século já estava quase totalmente destruído e no quarto século eles organizaram com as digitais da iniquidade um império com farda religiosa. Um império religioso com a farda do Senado. Os bispos e cardeais, aquelas vestimentas dele, é do senador romano. Tem nada a ver com apóstolos de Jesus. Então, Paulo estava doutrinando uma igreja sadia, uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja que não tinha nenhuma participação na sociedade e sofria perseguição dia e noite. E ele diz: o pecado entrou no mundo por um homem. E por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E a morte passou a todos os homens. Todos pecaram.
No versículo 13, ele diz: porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas não havendo lei, havia pecado, mas não tinha regulamento para dizer o que era pecado, quais eram os aspectos, as facetas da vida social que seriam realmente pecados. Até Moisés, a morte reinou. A morte reinou de Adão a Moisés. E o pecado estava no mundo. Mas não era contado como pecado porque não tinha lei. No versículo 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. E a morte reinou impiedosamente até sobre os que não foram infiéis. Ou seja, o sujeito viveu, teve temor, serviu a Deus, porque Deus tem os seus em todas as gerações, e mesmo assim foi morto, morreu naturalmente, porque a morte passou a todos os homens. No versículo 15 diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom que é pela graça, que é o dom, que é do homem, de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a morte reinou sobre todos. Todos pecaram, até os que não cometeram a transgressão diretamente foram atingidos pelo pecado original, o pecado do Adão. E pela oferta de nosso Senhor Jesus Cristo, veio a solução para a ofensa de Adão. A ofensa de Adão, que pecou contra Deus, que semeou esta semente pecaminosa em todas as gerações. Aquela ofensa é sanada pela oferta do Filho de Deus, a oferta do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não cobre, não encobre. Deus não cobre pecado. Deus não encobre pecado. Deus não dissimula o pecado. A oferta de Jesus, o sangue de Jesus, tira o pecado. O que recebe a graça salvadora, recebe o perdão, recebe a purificação por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 16, ele diz: e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. O juízo veio de uma só ofensa. Adão não matou, Adão não mentiu, Adão não adulterou, até porque não tinha outra mulher. Adão não fez nenhum mal assim dos que hoje são vistos como mal. Ele simplesmente desobedeceu uma instrução divina. Não toque naquilo ali. Simplesmente não adianta ficar especulando. Criaram a lenda da maçã, não sei o quê, tudo bobagem. Não interessa o tipo de fruto, não interessa nada. Só nos interessa saber que era um limite. Deus ordenou um limite. O homem ultrapassou o limite, tornou-se ofensa a sua atitude
atitude de ultrapassar. Ele ultrapassou o limite. Em ultrapassando o limite, caiu em desobediência. Se torna uma ofensa que passou para todos os homens como uma herança hereditária. Mas a graça de Deus veio através da oferta. A ofensa afastou o homem do nosso Deus. E a oferta para tirar o pecado do mundo reaproxima o homem, reaproxima a criatura do seu Criador, que é bendito eternamente. Neste versículo 16 diz: porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Juízo é isto. Juízo, julgamento, condenação, crise. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aí o homem acostumou. Lá foi só uma desobediência. O homem acostumou a provocar. O homem aprendeu a adulterar, aprendeu a matar, aprendeu a roubar, aprendeu a prostituição espiritual, que é levantar os olhos para os ídolos. Prostituição espiritual. Agressão ao Criador. Agressão ao Salvador. Agressão ao Espírito Santo. Todo idólatra é criminoso diante de Deus. Mas não está sem jeito, porque aqui no versículo 17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Este é o antídoto contra o pecado, a graça de Deus, a graça divina, a aplicação do recurso que nos é oferecido através da oferta do Filho de Deus na cruz do Calvário. A ofensa afastou o homem, tirou o homem da presença de Deus e o tornou inimigo. A oferta de Jesus Cristo ignora, elimina a ofensa, elimina a maldade, reaproxima o homem e ele se torna salvo pela graça. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A nossa vitória começa aqui. A nossa salvação é agora, é com Jesus. Você confessa o seu pecado e Ele concede o perdão. É assim, meus queridos, que nós chegaremos vitoriosos da presença de Deus para cumprir o beneplácito. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança e também para o seu louvor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos proteja, nos dê a sabedoria para buscar a sua santa presença, a sua santa orientação. Este é o memorial da oração e nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Senhor, suplicando pela Tua igreja, abençoa a Tua igreja no Oriente, no Ocidente,
abençoa a tua igreja. Ó Deus, guarda a tua igreja em toda parte. Sustenta, meu Senhor, os teus servos que te amam, que desejam, Senhor, te servir. Sustenta cada um com a tua poderosa mão. Agora, Senhor, te apresentamos o memorial da oração. Tu conheces, Senhor, quantos nomes aqui já estão em casa, na tua presença, na glória. Ó Deus, aguardando a ressurreição. Ó Deus, para entrar gloriosamente no reino celeste. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda a tua igreja nesta terra e abençoa os descendentes daqueles que foram para a glória. Amado Pai, guarda os teus filhos, guarda cada família, toma em tuas santas mãos os teus ministros, os que te amam, os que te servem com temor. Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.